Olá, sejam bem-vindos a uma nova entrega de nossas pílulas de segurança na Amazon Web Services. Hoje vamos falar sobre o nosso AWS IAM Access Analyzer. Antes de entrar no assunto de o que significa o Access Analyzer, deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez você já imaginou que seria interessante ter as informações de quais entidades ou principals, como nós chamamos dentro do IAM, possuem acessos aos seus recursos internos? Pois então, se essa pergunta alguma vez passou pela cabeça de vocês, vocês não estão sozinhos. Muitos dos nossos clientes constantemente nos pediam esse tipo de informação. Basicamente, porque ter as informações de quais entidades ou principals externos podem acessar os nossos recursos internos nos ajudam a reduzir, a minimizar os riscos. Isso me dá visibilidade e ajuda a evitar acessos indesejados. Devido a essa necessidade, foi concebido o Access Analyzer. E como ele funciona? Primeira coisa que temos que pensar é que o Access Analyzer me fornece informações sobre recursos internos. E para isso, ele define uma zona de confiança, uma Trusted Zone. Essa Trusted Zone pode ser nossa conta da Amazon Web Services, ou pode ser uma AWS Organization completa. Se vocês olharem aqui, temos essa zona de confiança. E dentro dessa zona de confiança, nós temos alguns recursos. Os recursos suportados atualmente são os que vocês veem aqui: buckets do AWS S3, IAM Roles, Lambda Functions, chaves de cliente do AWS KMS ou filas do SQS. Todos esses recursos têm uma característica em comum. Eles suportam políticas que concedem acesso sobre os recursos. Basicamente, o que o Access Analyzer vai fazer é realizar uma revisão dessas políticas e aplicar um raciocínio lógico. E o que é esse raciocínio lógico? Basicamente, é transformar essas políticas em uma expressão matemática, uma expressão lógica, na qual me permitirá identificar se um usuário externo ou uma entidade externa, ou até mesmo um principal, possui acesso baseado nessas regras a estes recursos. Ou seja, eu posso ter vários principals externos que tentam acessar, mas o que será feito no Access Analyzer é a aplicação de matemática. Não há revisão de logs, não há verificação se já houve alguma tentativa de acesso ou não. Ele revisará as políticas configuradas e, com base na lógica de permitir ou negar, ele identificará quais desses recursos externos ou IAM roles externas têm acesso aos meus recursos internos. Isso é o que faz o Automated Reason, ou o raciocínio automatizado, que é a base para o Access Analyzer. Tão simples quanto realmente parece ser. Agora, vamos a algumas das características que o Access Analyzer possui. A primeira característica é que ele é muito simples de ativar. Basicamente, se ativa com apenas um clique. Quando eu habilito o Access Analyzer, eu já faço com alcance regional. Em outras palavras, eu escolho em que região eu quero habilitar a minha análise e, como um tipo de engine, ele começará a fazer essa análise sobre os recursos e as políticas dos recursos. A segunda característica é que você o habilita nessa região e ele vai percorrer automaticamente todos os recursos que são suportados na mesma. Ele também não tem custo adicional. Em outras palavras, você não vai pagar mais por habilitar o Access Analyzer. Quando você se dá conta e conhece essas três características e todos os benefícios que a redução de riscos traz, não há motivo nenhum para não habilitá-lo. Convido você a habilitar em todas as suas contas o Access Analyzer. Uma última característica é como ele faz essa revisão. As políticas são analisadas automaticamente. Isso significa que, ao aprovar uma mudança de política, ele faz a análise. E também realiza varreduras periódicas, a cada 24 horas, das políticas que protegem os seus recursos. Além disso, você também pode solicitar essas análises sob demanda na console AWS ou usando as APIs. Depois que essas políticas forem usadas, o que será gerado são os finds. O que são esses finds? São basicamente os registros de que uma entidade externa, um principal externo, tem acesso a alguns dos nossos recursos dentro da nossa zona de confiança. Isso é um find.
E onde eu posso encontrar esses findings? Nós podemos encontrar esses findings na console AWS, na console do IAM. Através da console, eu posso ver meu Access Analyzer e todos os meus findings que estarão lá. Eu também posso encontrar na console AWS, na console do S3, para gerar os findings associados aos meus buckets, com os recursos dos buckets do S3. Eu também serei capaz de vê-lo como findings dentro do AWS Security Hub. E também poderemos capturar esses eventos ou esses findings quando ocorrerem dentro do Amazon Event Bridge. Aqui está um exemplo de como você verá como seria a definição de um padrão no Event Bridge. O source está como Access Analyzer. E o tipo de detalhe é um finding do Access Analyzer. Dessa forma, nós podemos integrar a outros serviços para prover uma resposta quando é detectado algum tipo de finding. E como se cria um IAM Access Analyzer? Basicamente, você entrará na console do IAM, no menu esquerdo, você encontrará a opção Access Analyzer. E dentro dessa opção, você criará a sua análise. O que é preciso fornecer de informações? Um nome único para sua análise, definir a sua zona de confiança, seja sua própria conta ou uma organização, e, opcionalmente, tags. É tudo o que você precisa. Lembre-se que você não precisa definir quais recursos ele irá proteger ou o que ele irá analisar, porque ele analisará automaticamente todos os recursos suportados nessa região. Após alguns minutos, você já começará a encontrar resultados. Por exemplo, aqui você pode ver uma IAM Role criada que dá permissão para uma conta externa acessar. Seja por ter sido criada por um CloudFormation, ou nesse caso do exemplo, foi criado um cluster Hadoop de Databricks dentro dessa conta e era necessário ter feito esses acessos como parte do setup, parte da configuração. Então, como são esses resultados? Eu não vou poder ver apenas IAM Roles, como no exemplo, mas também poderei ver se eu tenho buckets abertos ou com acesso público. É uma boa maneira de descobrir na minha conta quais são esses buckets que estão com acesso público e que eu posso trabalhar com esses finds. Eu posso mantê-los ativos ou posso arquivá-los se eu decidir que essa configuração seguirá dessa forma, pois é um comportamento normal. Ou eu posso resolver. Posso executar atividades para resolver essa situação e não ter mais esse acesso externo. Também tenho a oportunidade de colocar filtros. Então, neste caso do exemplo, estamos vendo aqui um filtro, onde tenho visualização de todos os acessos públicos. Se você quiser saber mais sobre o Access Analyzer, pode acessar diretamente a documentação, como esse link mostrado no slide, que faz parte da documentação do IAM. Também convido você a acessar a página de treinamento da AWS. Lá você encontrará treinamentos digitais para várias de nossas soluções e também poderá encontrar um treinamento com um dos nossos instrutores e até se preparar para suas certificações. Lá também você encontrará recursos para treinamentos corporativos para a sua empresa. Veja mais sobre isso nesse link ao final do slide. Muito obrigado por acompanhar essa nova pílula de segurança. Mais adiante teremos novas informações.